Nós temos hoje a professora doutora Suzana do Nascimento Veiga, com a palestra Mulheres, Trabalho e Sindicalismo, uma história que não começou ontem. A professora Suzana do Nascimento Veiga é doutora em História pela UFPE, com estágio sanduíche na Universidade de Évora, Portugal, pós-doutorado em Filosofia pela UFSM do Rio Grande do Sul, pesquisadora e professora de ensino superior desde 2013, desenvolve, desde 2009, pesquisa em História das Mulheres e Teoria Feminista. Fundou em 2021 o Clube Teoria Feminista Ontem e Hoje. Criou e é editora da revista Ginetópia desde 2024. Bom dia, gente. Depois dessa apresentação, você fica até, meu Deus, né? Agora eu tenho que falar tudo certo. Senão vão denunciar lá no meu currículo Lattes. Primeiramente, eu acho que eu queria dizer do prazer de estar aqui, né? Esse é um espaço que eu venho estando há algum tempo, com uma parceria com a Carol Lobo. A gente se conheceu em um dos meus cursos e foi muito importante estar dentro desse espaço sindical, conhecer as mulheres que lutam, né? Por esse espaço, nessa luta que é tão árdua, né? Vocês sabem muito bem do que se trata. Eu acho que hoje é um dia não só para a gente aprender, mas para a gente trocar também, para a gente falar sobre essas violências, falar sobre a luta, mas falar também sobre amizade, sobre transformação. Eu gostei que a gente começou pela história, porque eu acho que a história é um lugar fundamental para a gente começar, especialmente quando a história das mulheres dentro do sindicato é tão apagada, né? Tão invisibilizada, e o que resulta em tantas das ações e das exclusões e das violências que vocês sofrem hoje dentro desses espaços. A proposta de hoje era para a gente trazer justamente essa ideia de que a luta não começou hoje, né? Parte do que a gente conhece como a história das mulheres é justamente esse movimento de entender que a gente precisa buscar as mulheres na história, né? Porque se eu perguntar a maioria de vocês aqui, né, se vocês aprenderam na escola quem foram as heroínas de vocês, quem foram as mulheres que estavam representadas no livro de história, quem são as mulheres que são homenageadas nas cidades de vocês, quais são as estátuas, as praças, as escolas que recebem o nome de mulheres nas ruas, né? A gente está no centro governativo do país. Então, quantos nomes de mulheres vocês viram no prédio, no caminho até aqui? Então, parte do trabalho da história das mulheres é a gente mostrar que isso é parte de um projeto político de invisibilização que faz com que autorize a nossa exclusão de determinados espaços, né? Então, resgatar a história também é autorizar a gente a estar dentro desses movimentos, porque a gente sabe que vieram outras antes de nós. Eu já fui apresentada, então eu vou passar por esse slide. E a primeira coisa que eu queria falar com vocês era falar como nascem os mitos, porque a história ela é um instrumento muito importante para criar ideias na nossa cabeça. Então, ela é um instrumento que vai dizer para a gente como a gente vai enxergar o mundo, como a gente vai entender o funcionamento do mundo. Então, a primeira coisa, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual de vocês já achou durante a vida que não gosta de matemática, que matemática é difícil, que números são difíceis? Levanta a mão só para eu ver. Um monte de mulheres, né? Eu inclusa, porque eu disse eu vou para as humanas, porque eu não sei nem entender números. Ontem eu estava no restaurante, a moça, você pode conferir a conta, eu, números, números, números. Tá certo, moça, tá certo. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que isso que dizem pra gente, né, de que a gente não gosta de números, de que mulher geralmente se dá melhor com as humanas, né, do que com as exatas, isso é um projeto político. Para vocês terem ideia, a lei para a escola pública para meninas no Brasil, né, a gente só pôde oficialmente entrar dentro dos espaços escolares, né, para aprender em 1827. O Brasil ele começou a ser colonizado e as primeiras escolas jesuítas chegaram no Brasil ainda no século XVI. Só 300 anos depois, as meninas, e algumas delas, né, porque meninas negras, por exemplo, e pobres não podiam ir porque tinham que trabalhar, puderam adentrar dentro do espaço das escolas. 1827. Entretanto, essa lei também dizia o que é que podia estar no currículo escolar das meninas. E dentro do currículo se dizia das equações, da matemática, da aritmética, só ensine as 4 básicas, porque mulher não precisa de matemática. Quem vai dominar o dinheiro, quem vai dominar as exatas, as engenharias, a construção do mundo são os homens. Então, no currículo dos meninos constava tudo, pra gente não.
E o que é que a gente aprende sobre isso, né? Que hoje a gente está reproduzindo uma política escolar. A gente dizendo hoje eu não gosto de matemática, na verdade vem dessa base histórica. Eu queria só que a gente pensasse em como nascem essas ideias dentro da sociedade para a gente entender como também vocês são muito desautorizadas dentro de espaços de sindicato, porque dizem que os homens sempre estiveram lá lutando. Vocês entraram agora e já querem sentar na janela? Então tem muito essa política. Então, para a gente entender que essas ideias, essa visão, ela sempre começa com um projeto político, com uma base histórica, né? Como essa primeira daqui que eu mostrei para vocês. Então, onde estão as mulheres na história do sindicalismo, né? Eu posso perguntar, tem mulheres de todas as partes do Brasil aqui, né? De várias cidades. E quantas de vocês já tiveram formação dentro dos sindicatos de vocês, falando da história das mulheres que participaram? Que estiveram lá desde o começo do movimento pela luta trabalhista, né? Eu queria pedir a vocês, primeiro, que vocês fechassem os olhos ou façam esse exercício de imaginar, né? Imaginem uma grande greve e uma figura com um microfone guiando as massas, guiando as pessoas, falando palavras de ordem. Vocês imaginam quem? Uma mulher? É a primeira imagem que vem na cabeça de vocês? Minha mulher. Que bom. No meu estado, as mulheres são muito fortes. Que bom. Já é parte. A primeira presidente do nosso sindicato foi mulher. Olha aí, já é parte desse processo, né, de desconstrução e apropriação dessa história, né? Para a maioria de nós é sempre aquela figura do homem, né? Porque é ele que vai aparecer nas notícias de jornais, são eles que vão aparecer nos livros de história, né? Então, essa história, na verdade, conta pra gente de um apagamento, de uma invisibilização, porque o que a gente vai aprender hoje é que nós estivemos lá desde o começo. Nós estivemos trabalhando e também os filhos das mulheres, né? Porque a história da infância é outra coisa que a gente precisa pensar. Infância é um direito que foi garantido muito recentemente. Então, as crianças, principalmente das classes mais pobres, iam trabalhar junto com suas mães e seus pais, né? E, inclusive, a luta das mulheres desde o início sempre foi para proteger as mulheres trabalhadoras, os companheiros trabalhadores e também os seus filhos, né? Para garantir que as crianças tivessem infância, já que elas precisavam estar dentro desses espaços trabalhistas também. Então, eu trouxe só uma citação aqui, dizendo: as investidas da repressão policial contra as organizações sindicais, a apreensão e a destruição de registros, né? A gente, como historiador, aprende que o Brasil ele é um país, gente, que ele tem uma longa história de apagamento dos registros, né? Para fazer história, a gente precisa de coisas escritas, a gente precisa de fontes, né? E a gente tem museus sendo incendiados, a gente tem uma experiência de uma colega que ela trabalha justamente no Memorial de Justiça, lá de Recife, e eles estão fazendo um trabalho de ir nos interiores, nas antigas comarcas, para recolher esses documentos históricos, né, do trabalho. Uma das coisas que elas falaram é, quando a gente chega nessas comarcas, os documentos antigos, às vezes do século XVIII, XIX, estão escorando o teto, ou estão servindo de peso de porta, ou seja, a gente não dá esse valor à nossa memória, né, que é tão importante para construir a nossa luta hoje. Para a gente chegar lá e dizer, mas o quê? A primeira presidenta do nosso sindicato foi uma mulher, então eu não tenho o direito de falar? Sim. Né? Então, a destruição desses registros explica a insuficiência de fontes documentais referentes aos sindicatos no passado e bloqueiam a visualização da presença feminina na vida sindical, dificultando a reconstituição da trajetória do sindicalismo brasileiro. Então, para além de ser um espaço, né, como falaram aqui, acho que foi você, inclusive, dominado por homens, né, já tem essa história de ter os homens à frente, né, então esse apagamento das fontes históricas acaba que faz com que autorize esses homens a dizerem, mas as mulheres não estavam aqui desde o começo, né, a gente está aqui lutando há muito mais tempo que vocês, né. E aí, para a gente pensar em sindicalismo, a gente tem que pensar em trabalho. Já que nós estamos pensando em direitos trabalhistas, pensando no espaço de trabalho. E uma das coisas que a gente aprende na história, né, é que o conceito de trabalho, ele é geralmente associado ao trabalho produtivo. Então, eu acredito que a maioria de vocês, né, trabalham não só no espaço produtivo, no trabalho formal de vocês, mas também trabalham dentro de casa, naquilo que a gente chama do trabalho reprodutivo, que é aquele cansativo que não acaba nunca, né? De lavar a louça, de arrumar a casa, o trabalho de cuidado com os filhos, cuidado com os mais velhos. Então, as mulheres, elas estiveram sempre ligadas a esse trabalho, e uma das coisas que falam pra gente na história é: mas as mulheres não trabalhavam, né? Elas eram só donas de casa.
elas estavam só dentro de casa, né? Como se isso não fosse trabalho, não tivesse importância, não fosse o que uma pesquisadora, né, e teórica chamada Silvia Federici chama de trabalho de manutenção da vida, né? Imagine se todas nós decidíssemos fazer greve do trabalho reprodutivo. Imagine uma greve disso. Vocês acham que o mundo ia se sustentar, né? Dificilmente, né? Então, essa é a ideia também nesse mundo capitalista que a gente vive, né? Que o trabalho que as mulheres desenvolvem de cuidado, de manutenção da vida dentro da casa, não é um trabalho importante. E vocês sabem que esse trabalho, ele impacta também no nosso trabalho formal, né? Porque a gente só acumulou trabalho. Né? A gente não deixou um para fazer o outro, né? A gente acumula eles, né? Então, muito dessa construção histórica da ideia de que as mulheres não estavam no espaço de trabalho e, portanto, não estavam no sindicalismo, vem da ideia de que as mulheres só estavam dentro de casa, só eram donas de casa, né? Eu acho que muitas de vocês acontecia isso, eu acho que na minha época de escola também, minha mãe, ela deixou de trabalhar quando a gente nasceu, né, no trabalho formal, e se dedicou ao cuidado dos 3 filhos, etc. E sempre que perguntavam pra gente, sua mãe trabalha em quê? Ah, ela não trabalha, ela é dona de casa. E hoje, né, depois que a gente tem essa formação feminista, que a gente tem essa formação, né, para entender esse trabalho também, esses 2 trabalhos que as mulheres acumulam, a gente vê que esse é também um espaço de trabalho, né? Um espaço subvalorizado, por quê? Porque somos nós, mulheres, que fazemos, né? A maioria de nós, né? Enfim, então, a partir desse momento, a gente já tem uma divisão, uma ideia de que as mulheres estão no trabalho, né, que não é o trabalho formal, que não é o trabalho considerado importante, porque não seria o trabalho do espaço público, e que elas estão apenas nesse trabalho reprodutivo. E se a gente pensa aqui no Brasil também, né, a gente tem uma lógica desde o período colonial, né, porque tudo começa no período colonial, gente. É muito importante a gente conhecer esse momento, porque ele vai formar várias das nossas concepções, por exemplo, sobre o que é trabalho, né? Então, o trabalho ele vai ser visto também como algo que é um castigo. E para as mulheres, né, principalmente para algumas camadas de mulheres, e aí a gente vai entender a questão que se atravessa, né, da classe, da raça. Então, para a maioria das pessoas, o trabalho ele era considerado um castigo, né? Então, essa concepção de que trabalhar nesse espaço é porque o homem tem que tirar do suor do seu rosto, do seu sustento, né? E uma das coisas que a gente precisa rever acerca desse período colonial, acerca da construção do Brasil, é que as mulheres nunca estiveram apenas dentro do espaço da casa, né? As mulheres também estavam nas ruas, trabalhando em diversos trabalhos, e dependendo da sua classe ou da sua raça, né? As mulheres negras, por exemplo, né, estavam dentro do espaço da escravização e estavam trabalhando desde que o país começou, né? Então, a gente precisa ressignificar, na verdade, essa ideia histórica que foi trazida de que as mulheres não estão no espaço. E vocês acham que as mulheres estariam trabalhando, né, caladas o tempo todo? Que as mulheres estariam dentro desse espaço, né, apenas aceitando que esse trabalho fosse da forma que ele era, sem se organizar? Vocês acham que existe possibilidade dos trabalhadores executarem trabalho sem participar de uma organização, sem se organizarem de alguma forma? Então, se as mulheres estão no trabalho desde que o trabalho existe alguma possibilidade das mulheres não estar no espaço do sindicato, por exemplo, quando o sindicalismo inicia? O que é que vocês acham? E aí eu queria trazer também um trechinho da Lélia Gonzalez, que é uma pesquisadora, que ela diz, né? Lidar, por exemplo, com a divisão sexual do trabalho, né? E o que é essa divisão sexual do trabalho? É justamente essa que diz que os homens ocupam o espaço público, os homens ocupam o trabalho, né, de criação do mundo, da civilização, enquanto as mulheres estão dentro de casa, né? Essa é a ideia. Isso não significa, né, que esse mito, como eu disse desde o começo, né, de que as mulheres não gostam de matemática, por exemplo, né, não gostam das exatas. Isso não significa que a experiência que nós vivemos, né, ela é essa. E uma das coisas que eu queria falar para vocês é a divisão que a gente fala entre a história registrada e a experiência histórica, né? A história registrada é aquela que está nos livros, é aquela que a gente aprende na escola. E a experiência vivida, que hoje a gente está resgatando nesse espaço, é justamente o que aconteceu de verdade. E a história das mulheres, ela vai aí, nessa fonte, buscar o que realmente aconteceu, onde nós estávamos, né? Então, para entender isso, a gente precisa fazer essas perguntas, né? Se nós estamos nesse espaço de trabalho
Como é que a gente não se organizou? Como é que a gente não buscou isso? Como é que a gente não esteve nos sindicatos, como a nossa colega falou aqui na frente, né? Que a primeira presidenta já foi uma mulher lá na cidade dela, né? Lá no Espírito Santo. E a Lélia fala, né? Lidar, por exemplo, com a divisão sexual do trabalho sem articulá-la com o correspondente ao nível racial é cair numa espécie de racionalismo universal abstrato, típico de um discurso masculinizante e branco, né? Essa é outra questão. O Brasil é um país que a gente é atravessado por questões de classe, né? A classe trabalhadora que a gente sempre fala, mas por uma questão de raça também, né? Então a gente precisa entender essas dinâmicas históricas para entender também como as mulheres se posicionam dentro dos sindicatos, né? Como as mulheres estão dentro desses espaços. A gente está numa reunião aqui de dirigentes sindicais, né? Vocês são dirigentes sindicais, estão dentro desse espaço também, que é um espaço que, além de ser difícil, além de ter todas essas dificuldades, ainda é atravessado por essas questões que perpassam a sociedade brasileira. E aí eu queria falar especificamente da divisão sexual do trabalho, né? Que é essa ideia, né, que a gente tem dessa divisão de que as mulheres estariam no espaço reprodutivo e os homens no espaço produtivo, né, no espaço de construção do mundo, de construção da vida. E uma das coisas que a gente aprende quando a gente vai resgatar a história das mulheres trabalhadoras, né, no nosso país, no Brasil, é que, por exemplo, né, as reivindicações dos homens e mulheres, elas vão ser diferenciadas justamente por causa disso. Quando vocês saem de casa para ir para o espaço do trabalho, os homens saem e eles não ficam pensando se o almoço está feito, se o lanche dos filhos foi, né, com eles para a escola, se a roupa foi lavada e está no varal, né? E as mulheres, elas saem de casa e eu digo, elas carregam a casa com elas, né? Isso significa que isso vai impactar no trabalho de vocês, né? Isso vai impactar na forma como a cabeça da gente está funcionando. E vocês já notaram que sempre dizem, mas as mulheres estão aqui, mas não estão 100%, querem sair mais cedo de reunião. Né? Mas as mulheres também vêm, ou dizem que tem que remarcar por causa disso ou daquilo, porque o filho está doente. Por quê? Né? Todas essas responsabilidades da divisão sexual do trabalho acompanham vocês. A gente não deixa a casa em casa, né? A gente leva a casa para o espaço do trabalho. Então, isso é muito importante para a gente entender também uma coisa que eu acho que vocês já ouviram de todo mundo, né? Quando vocês querem falar de coisas específicas, vocês estão dividindo a classe. Vocês estão dividindo. A gente é todo mundo trabalhador, somos todos iguais. Não pode trazer essas questões específicas para cá, porque vocês estão dividindo a gente, né? Então, esse é um discurso que é muito utilizado para pegar todas essas demandas que as mulheres têm, todas essas demandas que nós temos, e dizer que elas são inferiores. Elas não são a demanda da classe, são a demanda das mulheres, né? E é por isso que a gente precisa se encher, né, dessa história, desse arcabouço também teórico, de entender que nós somos trabalhadoras, nós estamos no mesmo espaço que os homens, mas nós temos demandas diferentes. Porque nós fomos, historicamente, colocadas nesse lugar de acumulação de dois trabalhos que não pesam sobre as costas dos homens, em sua maioria, né? Todas nós temos essas demandas de casa, de filhos, de pais idosos, etc., né? Que estão sobre nós e elas precisam ser trazidas para o ambiente do sindicato. Então, uma das coisas que a gente fala, né, que as mulheres estão nessa esfera da reprodução e do cuidado, e aos homens é destinado o espaço da produção do espaço público, né? As mulheres estão nos dois espaços, algo que vai gerar essa sobrecarga, né? Alguém já ouviu falar aqui na famosa, né, nessa ideia, né, da sobrecarga mental, né, da carga mental? Vocês já devem ter ouvido falar, porque é exatamente isso. Quando a gente vai para esse espaço, e quando vocês estão no espaço sindical também, se uma reunião passa das 11, meia-noite, né, para os homens, isso não vai importar muito, porque geralmente eles vão ter uma esposa em casa, ou uma mãe, ou alguém que faça para eles o trabalho que para nós não tem quem faça, né? Então, é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente for exigir nossas demandas, né? E dizer que os avanços da classe trabalhadora foram conseguidos no esforço de unidade entre homens e mulheres. Por quê? A cada vez que a gente for demandar as nossas questões, que são as questões de metade, as mulheres são metade da humanidade, gente, né? A gente não é 5%, 10%, eles não são maioria, né? Inclusive, a gente ainda passa um pouquinho. Então, como é que quando a gente fala, né, sobre as nossas demandas específicas, que são demandas históricas,
Como é que vão dizer que a gente está dividindo a classe? Que são demandas só de mulheres se nós somos 50% ou às vezes mais dentro dessa classe trabalhadora, né? Então, isso não tem base. Apenas essa mitologia que diz que os homens ocupam um espaço mais importante, que os homens entraram primeiro dentro desse espaço e por isso teriam direito a uma hierarquia, tá? Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que os avanços da classe trabalhadora foram conseguidos no esforço de unidade de homens e mulheres em relação ao processo de presentificação das mulheres nos sindicatos. Vocês estão hoje aqui porque tiveram mulheres antes de vocês que lutaram para vocês estarem aqui. E várias das histórias dos nomes dessas mulheres são apagados, né? A Adriana sabe o nome da mulher que esteve à frente do sindicato dela, né? Mas quantas de vocês sabem as mulheres que na década de 60, 70, 80 lutaram pelos sindicatos de vocês, né? Esse resgate histórico foi feito, essas mulheres estão sendo faladas, o nome, as pessoas só entram na história quando a gente sabe o nome delas também, né? Então, essa figura que eu pedi para vocês imaginarem, que está lá na frente com o microfone, guiando as massas, que aparece na frente dos livros de história, que aparece na TV, que cada vez que se vai falar da história do sindicalismo se lembra, vamos lembrar do companheiro fulano, e as companheiras, né? Então, é fundamental a gente lembrar para a gente se autorizar. Se ela pode falar, às vezes em momentos históricos que eram mais difíceis ainda, hoje eu também tenho direito e autoridade para falar dentro do meu sindicato, né? E aí eu queria propor para vocês, né? Existe uma nova designação. Vocês já ouviram falar a palavra proletariado, né? Todo mundo já ouviu aqui. É a classe trabalhadora, o proletariado. E aí tem uma proposta hoje da gente chamar, né, as mulheres, né, desse femitariado. Por quê? Por que seria essa ideia, né, de femitariado e não apenas proletariado? Esse femitariado seria o conjunto de mulheres que, de forma explícita ou implícita, são exploradas, oprimidas dentro do sistema capitalista, né? A ideia é que, além do trabalho assalariado que nós desenvolvemos, as mulheres também estão nesse espaço do trabalho doméstico e reprodutivo, que é essencial para a reprodução da força de trabalho. É aquilo que eu disse. Se a greve fosse do trabalho de cuidado, do trabalho de casa, né, o mundo não funcionaria, o mundo pararia, né? Então, para a gente ver a importância desses dois trabalhos que nós desenvolvemos, nós estamos contribuindo para a classe, ao mesmo tempo que a gente contribui para que o mundo funcione, né? Então, é muito importante a gente saber desse nosso lugar, né? Então, essa designação femitariada, para a gente entender porque cada vez que se fala em proletariado, as pessoas só pensam na classe trabalhadora como uma. Então, os pedidos, as demandas, elas vão ser muito específicas para o que os homens querem, né? Para o que eles acham que é importante. Então, licença maternidade, então, né, direito a dias em casa, por exemplo, quando as mulheres estão menstruadas, nós sangramos todo mês, temos cólica, né? Então, várias dessas coisas que nós pedimos, por ser específica das mulheres, não são levadas em consideração na maioria das vezes, porque o proletariado, quando é pensado no sujeito universal masculino, né? Como a gente chama. Não é pensado na gente. E a gente sabe de todos os problemas que são acarretados, né, em relação a isso, né? Todos os outros problemas que vêm dentro desse espectro também da menstruação, né? E de tantas outras coisas que atingem a nossa saúde, né? Tanto a nossa saúde mental quanto física, né? Enfim, e aí eu queria falar um pouquinho, né? Resgatar um pouquinho dessa história pra gente, né? As mulheres, desde o início, por exemplo, a gente tem muito desse desenvolvimento da luta sindical, como vocês devem saber muito bem, a partir do momento que o Brasil começa o processo ali de industrialização, né? Quando o Brasil começa a ter as primeiras indústrias, quando o Brasil começa a desenvolver, e a gente tem essa representação de sindicatos, tanto sindicatos rurais, porque as mulheres trabalhadoras rurais sempre se organizaram, mas também os sindicatos urbanos, né, que vão nascendo dentro das cidades a partir da organização mais formal desses trabalhos, né? E aí, uma das coisas que a gente precisa entender é que as mulheres, desde o início, foram alocadas nesse trabalho, né? Quando a gente fala de indústria, a gente sempre pensa nos homens trabalhando, né? Mas na metalurgia, no comércio, nas indústrias têxteis, nos serviços, as mulheres atuavam, né? Para vocês terem ideia, existia um número muito maior de mulheres na produção de charutos, cigarros, fumos, fósforos, velas, sabão. Então, todos esses produtos que iniciaram a vida urbana no Brasil, né? Que proviam as vendas, os supermercados, etc., as mulheres estavam envolvidas desde o início, né? Para vocês terem ideia, em 1901,
As operárias, juntamente com as crianças, e aí novamente o que eu vou dizer, né, criança não era considerado a infância, né, essa ideia de infância que a gente tem, né, dos direitos infantis, das garantias da criança, do direito da criança, isso não existia nessa época, né, gente? Então, as crianças pobres iam trabalhar junto com seus pais. Então, 72,74% da mão de obra do setor têxtil, que é um dos maiores do país, várias das cidades, né, que nós temos hoje dentro do nosso país nascem em torno de fábricas, né, de fábricas têxteis. O Brasil importava muito disso. 72% era formado por mulheres e crianças, né? Que denunciavam o quê? Que ganhavam menos. Por quê? Sempre diziam, mas as mulheres trabalham menos, mas as mulheres não são tão boas quanto os homens. Elas não produzem tanto. E às vezes está doente, o filho está doente em casa e elas não vêm para o trabalho. Então, assim, elas têm que ganhar menos, né? Não é justo com os homens que estão aqui todo dia que eles ganhem a mesma coisa das mulheres, né? E o que é que acontecia? Uma historiadora chamada Margaret Hago, que pesquisou essas mulheres, né, dentro dessas indústrias, dentro desse espaço fabril, fala, né, que a carga horária dessas mulheres era de 18 horas e que diziam o que das mulheres? São incapazes fisicamente. Elas não produzem tanto porque as mulheres elas são mais fracas, né? Sexo frágil não é esse que chamam a gente, né? Então, assim, elas não têm tanta força. Então, exatamente por isso a gente vai pagar menos. Para além disso, né, uma coisa que eu acho que vocês vão falar muito na palestra da Mandu, a questão da violência, né? As mulheres, então, sofriam vários tipos de violência, inclusive assédio sexual, e para não perder os empregos, né? Porque às vezes era esse emprego que sustentava as famílias, essas mulheres tinham que suportar todo tipo de assédio, os salários mais baixos, e é a partir daí que elas dizem a gente precisa ter uma organização, né? A gente precisa ter uma voz unificada para pedir pelos nossos direitos, né? E aí a gente vai ver essas mulheres indo para dentro desses espaços, né, desses espaços de organização. E para vocês terem uma ideia, a primeira greve geral do Brasil, que ocorreu em 1917, foi uma greve que as mulheres estavam de frente, né? Quem sabia disso aqui, por exemplo? Que a nossa primeira e maior greve... Fale você não, Carol. Que a primeira grande greve... Gente, essa foi uma greve que parou boa parte das indústrias das grandes cidades brasileiras. E quem começou essa greve, né, que era chamada de motim contra a fome, foram as mulheres. A gente tem fotos, né, dessas grandes indústrias com as mulheres e crianças na frente, as mães com seus filhos, né? E essas fotos não estão nos livros de história, né? É isso que a gente está chamando a atenção aqui hoje. Vejam que, dentro desses espaços, quem estava lá com os microfones, quem estava lá falando e chamando as massas eram as mulheres. Por quê? Porque elas estavam morrendo de fome, porque os filhos delas estavam morrendo de fome, porque eram salários de fome, eram trabalhos extremamente precários. Imaginem trabalhar 18 horas por dia, né? Mulheres e crianças, e depois chegar em casa e o trabalho de manutenção da vida ainda está lá esperando por ela, né? Não tinha ninguém que fizesse. Então, a gente tem essa primeira greve de 1917, né, que ocorreu em São Paulo, e depois ela foi se espalhando por várias das cidades do Brasil, principalmente essas cidades industrializadas, né? Apesar de que as mulheres estavam à frente da greve, mas não estavam à frente das lideranças sindicais. Inclusive nas chamadas profissões feminizadas, ou seja, profissões que têm mais mulheres. Adivinha quem está na frente dos sindicatos? Quem estavam? Os homens, né? Então, a gente tem essa subrepresentação das mulheres nesses espaços de fala, de voz, e muitas vezes várias das coisas que elas estavam movimentando os trabalhadores para exigir, quando chegava na hora de negociar com os patrões, as exigências das mulheres não eram levadas em consideração, né? Então, apesar de não estarem na liderança dos sindicatos, pouco a pouco as mulheres passaram a estabelecer como pautas prioritárias do movimento de greves esses direitos como licença maternidade, auxílio creche, igualdade salarial, né? Então, na evolução do sindicalismo no Brasil, na evolução dessas lutas, a gente tem as mulheres exigindo cada vez mais esses direitos, né? E a gente tem também o nascimento da história da infância, né? Os direitos conquistados das crianças hoje foram conquistados pelas mulheres dentro desses espaços, né? Então é muito importante a gente entender isso também. E eu queria trazer também um pouquinho para vocês da experiência vivida dentro dessa luta, né? A constituição formal, né, de um espaço formal de auto-organização das mulheres aconteceu em 86. Eu digo que a década de 80 no Brasil foi uma época de efervescência política, né?
se a gente escuta o que as mulheres falavam, se a gente escuta falar, vocês já ouviram falar da história do Sindicato das Mulheres Trabalhadoras Domésticas no Brasil? Gente, isso é um exemplo mundial, né? Então, outros sindicatos do mundo usam o exemplo da Organização das Mulheres Empregadas Domésticas no Brasil, de tão organizada que elas eram, né? A gente tem lideranças históricas dentro dessa luta. E, em 86, no segundo Congresso Nacional da CUT, a gente tem a criação da Comissão Nacional sobre a Questão da Mulher Trabalhadora, vinculada à Secretaria da Política Sindical, né? E os relatos das mulheres são muito interessantes de ver, né? Porque elas dizem que a gente saía de lá chorando muitas vezes, né? Porque todo tipo de humilhação que a gente já conhece, né? Que elas sofreram dentro daquele espaço, né? Dizendo que elas não podiam estar ali, né? Que já tinham homens trabalhadores falando por elas, que elas não deviam estar exigindo coisas específicas porque estava dividindo a luta, entre outras coisas, né? Então, esse é um relato da Maria Mendes, né? Que coordenou a primeira comissão estadual sobre a mulher trabalhadora da CUT de São Paulo. Ela dizia: havia reuniões em que saíamos chorando, mas com a convicção de que íamos vencer, né? Esse outro relato aqui, da Disse Goldinho, né, que foi a primeira coordenadora da Comissão Nacional sobre a Questão da Mulher, ela diz: começamos a discutir a proposta de criar uma instância de mulheres da CUT em 1985, num processo que começou com a colaboração de várias mulheres feministas que militavam no movimento autônomo. Foram reuniões de sindicalistas urbanas e rurais de todo o Brasil até chegar à formulação que foi resultado dessa construção coletiva. Então, vejam, o nosso país inteiro estava atravessado por mulheres se organizando, se reunindo. Eu trouxe até uma foto de uma das reuniões que aconteceu durante o primeiro congresso da trabalhadora metalúrgica, né, das trabalhadoras metalúrgicas de São Bernardo do Campo, né? Então a gente tem várias dessas fotos históricas que só estão aqui porque eu trouxe, mas nos livros de história não estão, não constam, né? E vejam como essa história é importante para que hoje a gente possa se apropriar dela e dizer: nós estamos lutando desde o início, né? Eu estou falando com vocês de greves que aconteceram em 1917, né? De mulheres trabalhadoras em outros espaços, né? Resgatar a história é parte fundamental de vocês poderem hoje exigir os direitos de vocês enquanto trabalhadoras, enquanto mulheres, enquanto esse femitariado, né? E só para finalizar, eu queria trazer um trechinho de uma fala, né, da Audre Lorde, que é uma mulher maravilhosa, que eu adoro. Leiam o livro dela, Irmã Outsider, é muito bom. E ela tem um artigo falando sobre os usos da raiva. E eu acho que não tem nada que a gente tenha mais do que raiva, principalmente quando a gente é desautorizada, né? E ela diz assim: toda mulher tem um arsenal bem guardado de raiva potencialmente útil contra aquelas opressões, pessoal e institucional, que fez com que aquela raiva existisse. Focadas com precisão, elas podem se tornar poderosas fontes de energia, servindo o progresso e mudança. Quando eu falo de mudança, não quero dizer a simples mudança de posições ou uma diminuição temporária das tensões, ou a habilidade de sorrir, que sempre mandam a gente fazer isso, né? Sorria, por que você está tão estressada, né? Histérica. E se sentir bem. Eu estou falando da alteração básica e radical dessas presunções que sublinham as nossas vidas. Nós, enquanto mulheres, também somos desautorizadas a usar raiva. Cada vez que a gente levanta a voz: ai, mas por que tá gritando, né? Tá histérica? Tá menstruada? Tá de TPM, é? Tá estressadinha, né? Então, todas nós já ouvimos isso. Mas essa raiva, ela tem que estar dentro de nós e a gente tem que usar, não contra nós mesmas, não umas contra as outras, né? Mas para exigir, para demandar o nosso espaço, para demandar a nossa voz, né? Uma voz para honrar as mulheres que vieram antes de nós e que abriram espaço para a gente estar aqui hoje, né? Então, muito obrigada por ouvirem. Tem um tempinho para perguntas ou para colaborações, enfim, gente, muito obrigada. Ei.